Você já pensou que o futuro da exploração espacial pode depender de nudistas e tartarugas? Fique atento, sua liberdade de acessar praias paradisíacas e o destino de espécies ameaçadas estão em risco imediato. Em Playa Linda Beach, na Flórida, naturistas e tartarugas marinhas convivem em harmonia há décadas. Agora, toda essa tranquilidade pode acabar. A SpaceX quer fazer até 44 lançamentos de foguetes Starship por ano, bem ao lado desse refúgio, e isso ameaça mudar tudo. A proposta liderada por Elon Musk fascina fãs da ciência, mas para quem frequenta a Playa Linda, significa barulho insuportável, evacuações obrigatórias e o fechamento da praia por até 60 dias todos os anos, segundo o relatório da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos. Manchetes como "Nudistas declaram guerra à SpaceX" viralizaram com razão. O que está em jogo é muito mais do que conforto. Se a SpaceX avançar, a comunidade local pode perder o direito ao lazer, a economia baseada no turismo naturista sofrerá e o ciclo de vida das tartarugas estará ameaçado. O precedente pode tornar irrelevantes as necessidades de qualquer comunidade diante de interesses bilionários. Ignorar essa disputa é abrir mão de direitos fundamentais e aceitar que tradições inteiras sejam varridas pelo avanço corporativo. Como esse impasse inusitado começou? Veja agora o contexto dessa batalha e por que ela pode impactar muito além das areias de Playa Linda. A história não é só sobre foguetes e nudistas. Envolve leis, dinheiro e o futuro do acesso público nos Estados Unidos. Vamos mergulhar nas origens desse conflito e entender o que está realmente em jogo. Cabo Canaveral sempre foi palco de avanços tecnológicos, mas as praias vizinhas guardam tradições muito diferentes. No coração da costa espacial da Flórida, a SpaceX está prestes a dar um salto gigantesco. A empresa de Elon Musk planeja lançar até 44 foguetes Starship por ano, partindo de um dos mais estratégicos complexos de lançamento do planeta. Esta expansão promete colocar a exploração espacial dos Estados Unidos em outro patamar, acelerando testes e missões para Marte, além de fortalecer a posição do país na concorrência global. Porém, a poucos quilômetros das imponentes plataformas de lançamento, existe uma comunidade com tradições que parecem distantes do universo high-tech dos foguetes: os frequentadores de Playa Linda Beach. Esta praia, situada dentro da Canaveral National Seashore, é um verdadeiro santuário naturista que recebe milhares de visitantes todos os anos. Ali, o nudismo é mais que lazer, é uma afirmação de liberdade individual e de conexão com a natureza. Com a proposta da SpaceX, o cenário paradisíaco pode mudar radicalmente. Segundo documentos da Administração Federal de Aviação, FAA, o plano prevê fechamentos de Playa Linda Beach por até 60 dias ao longo do ano para acomodar os lançamentos do Starship. Isso significa que, em várias ocasiões, turistas e locais seriam impedidos de acessar a praia, rompendo uma rotina que faz parte do estilo de vida da região há décadas. A revolta foi imediata. Grupos de naturistas e moradores começaram a se mobilizar, organizando petições e comparecendo a audiências públicas para tentar barrar o avanço do projeto. Eles argumentam que o barulho ensurdecedor dos motores, a fumaça tóxica e o aumento das restrições de acesso ameaçam não apenas o lazer, mas a própria identidade da comunidade. Como relatou um visitante, as tartarugas e os nudistas vão ter que migrar. Além do prejuízo cultural, o impacto pode ser sentido no bolso. O turismo naturista movimenta uma fatia significativa da economia local. Hotéis, pousadas, restaurantes e guias dependem do fluxo constante de visitantes, e qualquer restrição prolongada pode resultar em perda de empregos e fechamento de negócios. A economia do condado de Brevard, já moldada pelo turismo, enfrenta agora a ameaça de uma queda brusca nas receitas. Este não é apenas um conflito sobre uma praia fechada. O que está em jogo é o acesso a espaços públicos, o direito ao lazer e à privacidade, e o risco de que as decisões de grandes corporações se sobreponham às necessidades das comunidades. O caso de Playa Linda Beach ecoa disputas anteriores em outras regiões, onde comunidades locais lutaram para não perder seus territórios para projetos industriais ou tecnológicos. Mas as preocupações vão além do impacto econômico e do acesso. Existe um conflito maior sendo desenhado entre inovação e direitos comunitários.
Enquanto alguns veem nos foguetes a promessa de um futuro melhor, outros enxergam o risco de perder tudo o que construíram. O embate entre SpaceX e os nudistas de Playa Linda é só o começo de uma discussão mais profunda sobre limites, justiça e progresso. Se você acha que o barulho dos foguetes só incomoda por alguns minutos, prepare-se. Ele pode custar décadas de tranquilidade e um modo de vida inteiro. Perderemos não só a paz, mas também ecossistemas e tradições que sustentam centenas de famílias se nada mudar agora. A cada lançamento, a promessa de progresso esconde um preço alto e imediato para quem vive e frequenta a região. Segundo a Federal Aviation Administration, a SpaceX quer autorização para lançar até 44 foguetes Starship por ano de Cabo Canaveral. Isso pode levar ao fechamento de Playa Linda Beach por até 60 dias anuais, tirando dos nudistas o acesso ao refúgio que protegem há tanto tempo. Não se trata apenas de um incômodo temporário. Pesquisas mostram que o barulho ensurdecedor, os tremores e a poluição luminosa afetam tanto a população local quanto a fauna. Tartarugas marinhas, que usam as praias próximas para desovar, podem ser afastadas ou desorientadas pelos lançamentos. Se isso acontecer, perdemos não só biodiversidade, mas anos de esforços de conservação. Os prejuízos vão além do meio ambiente. A comunidade nudista, que movimenta o turismo e mantém a economia local, teme ver seus direitos históricos desaparecerem. Como relatou um morador, as tartarugas e os nudistas terão que migrar. O fechamento frequente da praia e as restrições de acesso ameaçam não só o espaço de liberdade, mas também hotéis, restaurantes e pequenos comércios que sobrevivem dos visitantes. Esse conflito não é exclusivo da Flórida. No Texas, comunidades indígenas e grupos ambientais protestam contra os lançamentos em Boca Chica, denunciando o fechamento de praias públicas e a destruição de sítios culturais. No México, ativistas apontam fragmentos de foguetes espalhados pelo litoral e impactos diretos na fauna. A tribo Carrizo/Come Crudo, por exemplo, enfrenta batalhas judiciais por entender que seus direitos constitucionais e culturais estão sendo violados. Enquanto isso, a FAA se vê pressionada por todos os lados. Precisa equilibrar inovação tecnológica, proteção ambiental e respeito aos interesses locais. Analisa relatórios de impacto, mas cada decisão pode definir o futuro. Se ceder demais à SpaceX, abre-se um precedente perigoso onde corporações decidem quem acessa espaços públicos. Se bloquear lançamentos, pode-se atrasar o avanço espacial americano e entregar vantagem à concorrência internacional, especialmente à China. O dilema é urgente. Até onde podemos avançar sem atropelar direitos fundamentais? Se nada mudar, o que estará em jogo será o futuro das praias da Flórida, das comunidades que resistem e até do próprio sonho de conquistar o espaço. Mas, afinal, quem são esses nudistas de Playa Linda Beach? E por que a luta deles representa muito mais do que um simples hábito à beira-mar? Entender essa história é fundamental para enxergar o que realmente está em risco. O que está prestes a acontecer em Playa Linda pode mudar para sempre o direito de acesso de qualquer brasileiro a praias, trilhas e reservas naturais. Você pode ganhar mais autonomia sobre seu espaço ou perder de vez o controle para megacorporações e decisões distantes. Tudo depende do que for decidido agora, e as consequências vão muito além das areias de Playa Linda. Turismo naturista, comunidades locais e até a próxima fronteira da corrida espacial estão em jogo. Se a SpaceX receber aprovação sem restrições, isso cria um precedente que pode ser seguido por empresas em todo o país. O National Security Journal alerta: o resultado pode definir o modelo para lançamentos privados no Brasil inteiro. Outras gigantes aeroespaciais podem usar este caso para negociar ou até exigir o fechamento de praias e parques públicos, ameaçando a autonomia de comunidades inteiras em nome do progresso tecnológico. Por outro lado, se os nudistas vencerem na justiça, limites rigorosos podem ser impostos ao número de lançamentos, ou pode ser garantido acesso alternativo à praia. Assim, grupos comunitários pelo país inteiro ganhariam força para proteger trilhas ecológicas, reservas indígenas e praias urbanas contra megaprojetos industriais. Mas há riscos. Processos judiciais podem paralisar operações por anos, como aconteceu no Texas e em outros estados, segundo Futurism e Space.com, atrasando empregos e investimentos locais. Existe ainda o caminho da mediação.
Propostas de mitigação incluem barreiras acústicas, compensações financeiras para moradores e negócios e acordos para liberar o acesso ao mar em datas estratégicas. Fontes como Yahoo News e Space News mostram que o diálogo ainda é frágil, mas cresce o espaço para fundos de compensação e escuta ativa da comunidade. Essas soluções amenizam conflitos, mas só funcionam se houver compromisso verdadeiro de todos os lados. Ignorar a comunidade local já ampliou a rejeição ao projeto, até mesmo entre fãs da exploração espacial. Um artigo anônimo alerta: a falta de transparência e diálogo alimenta a desconfiança, prejudicando inclusive quem apoia os avanços da SpaceX. Cada passo ignorado aumenta o risco de radicalização do debate e de anos de disputas judiciais improdutivas. No fim das contas, está em jogo muito mais do que uma praia. Este precedente pode afetar todas as cidades vizinhas de empreendimentos de alto impacto, moldando leis, turismo e direitos sociais no Brasil inteiro. Se a SpaceX vencer sem diálogo, grandes corporações podem atropelar interesses locais. Se a comunidade triunfar, haverá um freio importante ao avanço desenfreado dessas gigantes. Mas, diante desse cenário, o que moradores de Playa Linda, ou qualquer cidadão em situação parecida, podem realmente fazer? Existem soluções concretas para equilibrar progresso tecnológico e direitos sociais. No próximo bloco, vamos revelar exemplos práticos de resistência e negociação em casos como o de Playa Linda. Descubra quais estratégias já funcionaram e quais armadilhas evitar. Você pode perder o acesso à sua praia favorita para sempre, mas ainda dá tempo de agir. Nem tudo está perdido. Existem caminhos concretos para exigir inovação responsável sem abrir mão dos direitos de quem faz de Playa Linda seu refúgio. Se a comunidade não se mobilizar agora, grandes empresas podem decidir o futuro desses espaços sem prestar contas a ninguém. Já está acontecendo, a Administração Federal de Aviação abriu consulta pública sobre os lançamentos da Starship, buscando ouvir moradores e usuários da praia. Participar dessas audiências, enviar opiniões e pressionar por transparência são passos fundamentais, e não apenas para nudistas, mas para toda a comunidade interessada no acesso igualitário a espaços públicos. Em outros lugares, a mobilização popular já trouxe resultados concretos. No Texas, protestos e organizações de base forçaram a SpaceX a rever planos e implementar medidas de compensação e mitigação. Grupos ambientais em Tamaulipas, no México, também conseguiram pressionar por mais diálogo e responsabilidades sobre impactos em praias e na vida selvagem. Esses exemplos mostram que engajamento e pressão social podem alterar decisões que, à primeira vista, parecem inquestionáveis. Entre as alternativas possíveis estão desde compensações financeiras para comunidades afetadas até acordos que garantam horários de acesso ao local e melhorias em infraestrutura. Debater abertamente alternativas, como rotas de entrada temporárias ou dias exclusivos para frequentadores da praia, pode criar soluções que atendam a todos os interesses. Em fóruns internacionais, discutir compensação e manter canais de diálogo abertos já é uma prática reconhecida, e Playa Linda pode se beneficiar desse mesmo espírito de negociação. Tudo isso depende de participação ativa. A passividade só reforça decisões unilaterais, feitas sem considerar realidades locais. Quando comunidades se posicionam, criam precedentes que ecoam muito além de uma praia, influenciando a relação entre grandes empresas e o direito coletivo ao lazer, à natureza e à identidade local. Mas, afinal, como se mobilizar de forma eficaz? No próximo bloco, mostramos passos práticos que qualquer pessoa pode adotar para defender Playa Linda e outros espaços ameaçados. Imagine perder seu refúgio favorito, sua fonte de renda ou até uma tradição local por causa do avanço tecnológico. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, e é exatamente o que está em jogo para quem vive e frequenta Playa Linda Beach. Enquanto celebramos os incríveis saltos das tecnologias espaciais, surge uma dúvida urgente. Até onde o progresso justifica mudanças que ameaçam direitos e rotinas de comunidades inteiras? O dilema dos nudistas de Playa Linda, que podem enfrentar até 44 lançamentos de Starship por ano, mostra que não se trata apenas de atrasos ou fechamentos temporários. Há risco real de transformar um espaço de lazer, cultura e economia em área restrita. Esse problema não é isolado. No Texas e no México, comunidades já sentiram o peso dos lançamentos. Praias antes livres viraram zonas proibidas. Tartarugas e moradores foram obrigados a sair.
e disputas judiciais se multiplicaram. Em Praia Linda, a expectativa é de fechamento por até 60 dias ao ano, colocando em risco o turismo naturista, hotéis, comércios e a renda de centenas de famílias. Se ignorarmos esse debate, podemos transformar a inovação em exclusão e ressentimento. O progresso espacial não pode ser sustentado à custa do silêncio ou do sacrifício das comunidades locais. O apoio do público é essencial para qualquer avanço duradouro, e isso só existe quando reconhecemos o valor da liberdade individual. E você, acha justo sacrificar direitos de pessoas comuns em nome do progresso? Comente e compartilhe este vídeo para que mais vozes participem desse debate. Afinal, o futuro é decidido por escolhas de todos nós, não apenas pela tecnologia. No próximo vídeo, vamos mostrar exemplos de comunidades que conseguiram negociar soluções inovadoras com grandes empresas. Fique ligado para descobrir como o diálogo pode transformar conflitos em oportunidades.